Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer hoje duas questões de concurso que vão ajudar você a entender um pouco mais como que funciona, como que a gente pode estudar por questões, tá? Então a primeira questão é da banca Fundatec, aliás as duas vão ser da banca Fundatec dessa vez, e essa aqui é de conhecimentos pedagógicos, vai tratar da teoria de Vygotsky. Então é uma prova que foi realizada em 2025 para o IFAR, Instituto Federal Farroupilha, que está no Rio Grande do Sul. De acordo com a teoria de Vygotsky, o elemento central que orienta o processo de desenvolvimento humano é o, letra A, hereditariedade como fator determinante no desenvolvimento das capacidades cognitivas, letra B, interação social e cultural que fundamentam o aprendizado por meio da mediação e da linguagem, letra C, ocorrência de estágios de desenvolvimento fixos que limitam o aprendizado de acordo com a idade, letra D, papel do ambiente físico na modelagem do comportamento humano e na internalização dos saberes. Ou letra E, predominância de fatores biológicos que estabelecem uma base inata para a aprendizagem. Qual que você acha que é? Dá uma pausa aí e tenta resolver essa questão antes de eu responder ela. Então vamos lá, gente. Letra A. Por que não é letra A? Eu já de cara já olho para essa questão e vejo que a letra A não pode ser, porque o Vygotsky ele é conhecido pela questão da interação social, do ambiente. Então, essa aqui de hereditariedade como fator determinante não pode ser, porque o Vygotsky não tem essa base biológica muito intrínseca na teoria dele. Ele não nega, tá? Ele não nega, mas elas não são determinantes. E aqui fala fator determinante, então essa aqui não é. Letra B. Interação social e cultural que fundamenta o aprendizado por meio da mediação e da linguagem. Acabei de dizer, né, que o Vygotsky ele tem essa questão do social, da interação, como algo primordial na teoria dele. Então, essa aqui me parece que está próxima de ser aquilo que o Vygotsky pensa, tá? No processo de desenvolvimento humano. Então, o social para ele é muito importante, o social e o cultural, né? Mas vamos ver as demais. Ocorrência de estágio de desenvolvimento fixo que limita o aprendizado de acordo com a idade. Isso aqui não tem nada a ver com Vygotsky. Isso aqui lembra muito o Piaget. O Piaget sim tem os estágios de desenvolvimento muito estabelecidos, né? Aqueles estágios conhecidos, né, de 0 a 2, de 2 a 7, de 7 a 11, enfim, aquela coisa toda é o Piaget. Então, essa aqui também não é. Papel do ambiente físico na modelagem do comportamento humano. E essa aqui, ambiente físico, o que vocês acham? Eu acho que ela está errada, porque o ambiente físico ele influencia, assim, né, para o Vygotsky, mas o que vai importar mesmo é um ambiente cultural e social para ele. Então, essa aqui eu também não acredito que seja a correta. E a letra E, predominância dos fatores biológicos, que estabelece uma base inata para a aprendizagem. Inatismo, se tiver inatismo e tiver Vygotsky, vocês podem rasgar essa questão e dizer, não, essa aqui não é. Então, para Vygotsky, ele não acredita no inatismo, tá? Então, ele reconhece, né, que há uma base biológica, mas o desenvolvimento humano ele é para Vygotsky construído, não determinado. O inatismo é o quê? É uma determinação, um determinismo. Então para ele não é. Então gente, a mais correta não, a correta é a letra B, interação social e cultural. Isso sim vai fundamentar a aprendizagem, né? Por meio dessa mediação com o professor, com o ambiente e com a linguagem. Então, com certeza é a letra B. Agora vamos para a próxima questão. Também da Banca Fundatec, também de 2025, mas para professor de séries iniciais. A anterior era professor de educação básica e tecnológica. Prefeitura de Viamão, Rio Grande do Sul. Aqui é sobre a avaliação. Então, a questão é a seguinte: a utilização do instrumento avaliativo com a finalidade precípua de adjudicar, nossa, uns termos bem difíceis aqui, né? Ao discente uma valoração quantitativa ou qualitativa definitiva visando a sua progressão no itinerário formativo, configura-se enquanto avaliação, e aí ele quer aquilo que completa a coluna.
Se você tiver dificuldade de entender alguma palavra, você pode tentar olhar para o contexto dela, porque a gente não vai ter um dicionário no dia da prova, né? Então, aqui, essas duas palavras aqui, olha, foi para matar. Mas dá para entender o que ele está pedindo sem entender essas duas palavras, tá? Princípio e adjudicar. Tal modalidade de avaliação desempenha uma função eminentemente o quê? Então eu tenho que saber qual é a avaliação e o que essa avaliação faz, né? Qual que é a função que ela vai desempenhar esse tipo de avaliação. Na medida em que opera a categorização dos desempenhos discentes ao término de um ciclo acadêmico, né? Então, semestre, trimestre, anual, fundamentando-se em parâmetros previamente instituídos de proficiência, e aí precisa a gente saber o que vai completar ali. Então, nós temos 5 alternativas, e aqui de cara, quando a gente fala, a gente vê algo dizendo valoração quantitativa, definitivo, progressão, né? Aqui eu já descartaria a questão formativa, porque o formativo, ele também, né, ele contribui, ele ajuda nessa valoração quantitativa e qualitativa, mas ele não define, ele não vai ajudar, né, ele não tem vistas a ser ao término de um ciclo formativo, né, essa questão mais de construção, né, de processo, não é o formativo. Então, eu já eliminaria a C, a D, a E, que tem o formativo. Então, é uma avaliação somativa. O somativo, então, ele é o quê, pessoal? A função formativa, ela vai classificar, né? Então, se eu vou dar uma nota, se eu vou fazer essa pessoa avançar ou não, ela tem uma função classificatória, de classificação. Então, não é emancipatório, né? Essas questões quantitativas, definitivas, né? De progressão, de avanço, ela é classificatória. Então, ela não é emancipatória. Até a gente poderia pensar em conclusiva, mas conclusivo está lá na letra C, e vocês lembram que a letra C, D e E a gente já eliminou, porque isso não é, porque definitivo, porque categorização, ela não é formativa. Então, nós temos só a letra A e a letra B. Então, se ela classifica, ela não é emancipatória. E, consequentemente, nós temos, então, a proficiência cognitiva. Então, essa aqui eu achei uma questão relativamente fácil, não é difícil a gente identificar aqui, a gente vai eliminando as alternativas e nos ajuda a entender. Então, a avaliação somativa, né, quando a questão diz que o instrumento ele serve para dar uma nota final, né, vai valorar definitivamente a progressão, né, o percurso desse estudante, ela descreve exatamente, então, a avaliação somativa, aquela, então, que ocorre no final dos períodos, né, o semestre, o ano, o bimestre, o trimestre, que foi o que a própria questão já dizia, tá? Então, a função classificatória, né, se a avaliação produz uma categoria, ou seja, aprovado, reprovado, nota X, nota Y, nível de proficiência, né, avançou, não avançou, isso é a função classificatória. Então, é aquilo que nos diz ali, né? Então, ela não emancipa, ela não acompanha, ao contrário da função formativa, né? A formativa ela vai acompanhando, ela é processual. E a proficiência cognitiva, né? Quando a gente fala em desempenho escolar, baseado em parâmetros, o termo adequado, então, seria essa proficiência cognitiva, né? Então, vai estar ligada ali aos conhecimentos e as habilidades que foram avaliadas. Então, para resumir, quando a avaliação dá uma nota final para fechar um bimestre, um semestre, um trimestre, ela é somativa e a função, então, é classificar vai ou não vai, fica ou não fica. Então, coloca o aluno numa categoria específica, aprovado ou reprovado com base naquilo que ele demonstrou cognitivamente, tá? Então, nós temos a letra B como a questão, como a alternativa correta, certo? Então, é isso, por hoje é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui, segue e nós vamos aí fazer mais vídeos com esse intuito. Que a ideia é falar sobre as questões, né, resolver questões, mas ir comentando para ajudar no estudo também.